Bom dia, então vamos se calhar dar início ah, à palestra. Bem, acho que neste momento já está toda a gente a ver o ecrã. Sim, sim. Então, ok, muito obrigada. Muito bom dia, o meu nome é Maria e hoje venho apresentar o trabalho intitulado Cadeias de Abastecimento e Distribuição de Hidrogênio Verde, Custo e Condições de Mercado para Portugal. Antes de começar, gostaria de dar uma breve nota inicial. Esta sessão está a ser gravada e a apresentação será posteriormente disponibilizada. Durante o webinar, os microfones estarão desligados, pelo que poderão colocar as vossas questões através do chat ou oralmente no final da apresentação, onde teremos um momento dedicado a perguntas. Feitas estas notas iniciais, passo então a contextualizar brevemente o enquadramento deste trabalho. Este trabalho foi desenvolvido na Unidade de Economia de Recursos do LNEC. De forma geral, esta unidade dedica-se à análise económica aplicada aos recursos naturais, nomeadamente geológicos e energéticos, com foco em apoiar a definição de políticas públicas, estratégias de decisão e decisões de investimento. Entre as suas áreas de atuação, incluem-se, por exemplo, a transição energética, a eficiência de recursos e a avaliação de tecnologias sustentáveis. Então, nesta sessão vamos explorar o papel do hidrogênio, em particular o hidrogênio verde, no futuro da mobilidade em Portugal. O foco principal passa pela identificação de potenciais localizações para estações de reabastecimento de hidrogênio no território nacional. Para isso foi desenvolvida uma metodologia própria que combina diferentes tipos de variáveis, nomeadamente socioeconómicas, geoespaciais e tecnoeconómicas, e estuda a aptidão de mercado de hidrogênio no setor dos transportes. No final, os resultados obtidos procuram contribuir para o planeamento estratégico destas infraestruturas e para o desenvolvimento do mercado de hidrogênio em Portugal. Aqui apresento o artigo científico relacionado com este trabalho, que enquadra parte da análise que vos vou mostrar ao longo da apresentação e irei destacar os aspectos mais relevantes do trabalho. Importa referir também que este estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto Moving to Neutrality, cujo principal objetivo é apoiar a descarbonização do setor da mobilidade e promover a adoção de combustíveis alternativos mais sustentáveis, incluindo o hidrogênio. É neste enquadramento que surge o trabalho que hoje vos trago. Posto este enquadramento inicial, começo então por abordar a motivação deste estudo. As elevadas emissões de gases de efeito de estufa constituem atualmente uma preocupação a nível global. Por sua vez, o setor dos transportes é um dos setores que mais contribui para essas emissões em Portugal, contribuindo com um total de aproximadamente 34% das emissões. Nesta linha, a União Europeia estabeleceu metas ambiciosas para a redução dos gases de efeito de estufa, sendo o hidrogênio verde uma das soluções apoiadas pela União Europeia. Para reduzir essas emissões, segundo o Joint Research Center, o hidrogênio terá um papel crucial no setor dos transportes até 2050. Esta aposta no hidrogênio está visível em algumas políticas, como o pacote Fit for 55, o regulamento relativo à infraestrutura de combustíveis alternativos, ou seja, o regulamento AFIR, que faz parte deste mesmo pacote, e da estratégia da União Europeia para o hidrogênio. Em Portugal, o PNEC e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica estabelecem metas claras de descarbonização. O hidrogênio é parte integrante dessas metas, com a Estratégia Nacional do Hidrogênio a definir objetivos específicos para a sua implementação. O hidrogênio verde destaca-se, portanto, como um elemento estratégico para a descarbonização do setor dos transportes. Assim, o objetivo é estudar a utilização de hidrogênio para o setor dos transportes, ao mapear e analisar a potencial localização de estações de reabastecimento de hidrogênio em Portugal continental.
de forma a realizar uma análise abrangente que forneça informação relevante para orientar políticas públicas e estratégias de investimento na economia de hidrogênio, partindo da situação atual até ao horizonte 2050. Relativamente à revisão de literatura, vou apenas mencionar o tema dos critérios e metodologias de localização de estações de abastecimento. Desta forma, foram identificados critérios utilizados para analisar localizações das estações de abastecimento, sendo eles o bem-estar social, os custos, o risco associado às HRS, às estações de abastecimento, a proximidade aos consumidores, a procura, os volumes ou quantidades de hidrogênio, proximidade às unidades de produção e, finalmente, os locais em que fosse possível incorporar hidrogênio no próprio posto. Como se verificou que nenhuma das metodologias analisadas combinou todos estes critérios, e foi considerado que eram todas importantes, verificou-se que era interessante desenvolver uma nova metodologia. Assim, foram considerados todos estes critérios conjuntamente, exceto o do risco. Relativamente à nova metodologia, esta considera 4 etapas que podem ser observadas no seguinte esquema. A etapa 1, ou seja, todo o bloco que está a cor-de-rosa, teve como objetivo selecionar a ferramenta para o cálculo do custo nivelado do hidrogênio, ou seja, o LCOH. Sim. Na etapa 2, que está num tom de roxo, foram definidos cenários para determinar as rotas e configurações para o transporte de hidrogênio. Juntando estas duas etapas, foi possível proceder-se para a etapa 3, a azul, onde foram calculados os custos nivelados de hidrogênio. E finalmente, na etapa 4, que está a cor de laranja, foi considerada a aptidão de mercado. Esta metodologia é replicável e tem aplicabilidade noutros países ou regiões. Nos próximos slides irei explicar melhor cada uma destas etapas. Então, na etapa 1 foi selecionada a ferramenta para o cálculo do custo nivelado do hidrogênio, ou seja, o LCOH. Foram analisados 12 estudos diferentes, nos quais foram identificadas 7 ferramentas. Para além destas, foram também identificadas mais 3 ferramentas, fazendo um total de 10 ferramentas distintas que foram comparadas e testadas, utilizando critérios como a disponibilidade, complexidade e se era adaptável ou não ao contexto português, o que culminou na escolha da ferramenta LNEG-LCOH. Importa referir que os resultados de cada etapa vão ser aqui apresentados como R1 até R4, dependente da etapa, e portanto o resultado desta etapa foi a escolha da ferramenta, que foi a ferramenta LNEG-LCOH. Na etapa 2 foram definidos os cenários para determinar as rotas e as configurações para o transporte de hidrogênio. Primeiro, então, foi necessário selecionar os locais para a produção de hidrogênio. Os critérios utilizados foram os projetos que já estão programados para implementação em Portugal e que prevêem a venda total ou parcial de hidrogênio ao setor da mobilidade, excluindo-se assim todas as vendas de hidrogênio à indústria e a outros que não envolvessem diretamente a mobilidade. Em segundo lugar, foi necessário identificar os locais onde poderiam ser implementadas as futuras HRS. Assim, foram considerados 5 cenários, consoante a especificidade do tipo de consumidor no setor dos transportes. O cenário A é uma análise sistemática da distância para todas as opções possíveis de origem e destino. No cenário B, que foi tido em consideração o acesso às principais rotas rodoviárias de transporte de mercadorias. No cenário C, foi utilizada a rede REPA. O cenário D considera as estações de abastecimento exigidas pelo regulamento AFIR. E, por fim, o cenário E considera as estações de serviço de transportes públicos. Com estes pontos foi possível criar uma matriz de origem e destino que inclui as coordenadas de todos os pontos envolvidos e as distâncias entre os pontos de produção e abastecimento em quilómetros. Desta forma, os resultados desta etapa que serão apresentados são o número de estações de abastecimento por cenário e por NUT 3 e as distâncias obtidas entre pontos. A etapa 3 consistiu no cálculo do custo nivelado do hidrogênio, o LCOH. Para tal, foram utilizadas as distâncias obtidas na etapa anterior e foi utilizada a ferramenta selecionada na etapa 1.
a ferramenta LNEG LCOH. Esta ferramenta está disponível através de um site online e possui um manual que inclui exemplos de utilização e valores de referência. Importa referir aqui que, devido ao elevado volume de rotas calculadas na etapa anterior, tornou-se inviável terminar o LCOH manualmente para cada uma delas, utilizando a ferramenta online. Pelo que neste trabalho foi utilizada uma adaptação do código base da ferramenta em Python. Desta forma, o resultado desta etapa foi os custos, foi o LCOH. Depois de concluir as etapas anteriores, passou-se à análise da aptidão de mercado. Nesta fase foram considerados 3 segmentos de mercado no setor dos transportes, os consumidores privados, transporte coletivo de passageiros e o transporte pesado de mercadorias. A partir desta segmentação, analisou-se o contributo de variáveis socioeconómicas na identificação de localizações potenciais para futuras estações de reabastecimento de hidrogênio. Como resultado, foram desenvolvidos mapas de aptidão e identificadas as localizações com maior potencial para a implementação de estações de abastecimento, que serão detalhados no próximo slide. Então, relativamente aos mapas com as melhores localizações, estes foram elaborados da seguinte forma em 3 fases. Na primeira fase foram identificados os locais de interesse para os 3 segmentos de mercado considerados. Estes pontos proxy, ou pontos de referência selecionados, foram a rede atual de terminais de transportes públicos, que se deu o nome de estações de caminhonagem, as plataformas logísticas de transporte de mercadorias pesadas e as estações multimodais, que podem ser, por exemplo, postos de abastecimento de combustíveis fósseis, que atualmente também oferecem a recarga elétrica. A segunda fase consistiu numa análise territorial a nível municipal para definir as áreas com maior potencial de aptidão para a adoção do hidrogênio. Para definir estas áreas, foi criado um índice de aptidão para cada município com base em vários critérios, incluindo indicadores socioeconómicos e demográficos. Por fim, a última fase centrou-se na criação de mapas para identificar as melhores localizações para a implementação de estações de abastecimento de hidrogênio. A seleção das melhores localizações resultou do cruzamento dos pontos proxy ou de referência dos segmentos de mercado e do índice de aptidão. Estas localizações foram posteriormente refinadas com a proximidade de cada segmento de mercado aos outros segmentos de mercado, partindo do princípio de que cada estação de abastecimento pode vender hidrogênio também a outros segmentos. Além disso, ainda na etapa 4, foram elaboradas curvas de oferta para 2030, 2040 e 2050. A curva 2030 foi obtida com base nos cálculos de LCOH da etapa 3, considerando as unidades de produção selecionadas na etapa 2 e as suas estimativas de produção. Para 2040 e 2050, a estimativa de toneladas de hidrogênio produzidas foi calculada com base na Estratégia Nacional do Hidrogênio. Os critérios para selecionar as localizações das novas unidades de produção para 2040 foram as áreas industriais com maior potencial de investimento e disponibilidade de espaço. E para 2050, decidiu selecionar a maior zona industrial identificada em cada região NUTS3. Por fim, foi elaborada uma análise PESTEL da situação atual. Relativamente aos resultados, nos próximos slides serão apresentados os resultados de cada etapa nesta estrutura. No que se refere aos resultados da etapa 2, este slide apresenta o número e dispersão de estações de abastecimento de hidrogênio, as distâncias e as unidades de produção selecionadas.
Assim, dos 30 projetos identificados, foram selecionadas 4 unidades de produção, sendo elas a Galileo Green H2 Valley, a Galp H2 Park, o H2 Enable e a Hyperion H2 Stubble. Podem ser observados no mapa à direita. No que se refere ao número de postos, podemos observar na tabela que há uma grande variação por cenário. O cenário D, que corresponde à FIR, apresenta o menor número, com apenas 12 estações de abastecimento, e o cenário A apresenta o maior número, com um total de 694 estações de abastecimento. No total, foram identificadas 708 HRS distintas. Além disso, foram também identificadas um total de 3.575 rotas, conectando essas 708 estações aos 4 postos de produção considerados. As distâncias máximas e mínimas observadas foram de aproximadamente 558 km e de 1 km. Relativamente ao número de postos por NUT 3, pode-se verificar que a região da Grande Lisboa e a área metropolitana do Porto têm o maior número de postos de abastecimento, e que o Alto Alentejo e as terras de Trás-os-Montes têm o menor número de postos. Assim, podemos observar que há uma distribuição desigual das HRS, que evidencia potenciais assimetrias regionais em termos de infraestrutura, que poderão potenciar desafios na acessibilidade de hidrogênio em certas regiões. Em termos de custos, verifica-se que existem variações significativas de LCOH entre as diferentes unidades de produção. A barra verde indica o LCOH total, que corresponde ao somatório das diferentes componentes da cadeia de valor do hidrogênio. Observa-se que o LCOH total varia entre 6 e 10 euros por quilograma, dependendo do local de produção. Também é possível verificar-se que as estações Galileu e Galp têm os valores mais baixos de LCOH em geral, o que pode ser explicado pelo facto de serem projetos maiores e, portanto, terem uma maior produção de hidrogênio, o que dilui os custos de CAPEX. Além disso, é possível verificar-se que a componente da cadeia de valor que tem maior impacto nos custos, no LCOH, é a produção. Numa perspectiva mais espacial, podemos ver a distribuição do LCOH no território. Foram, portanto, obtidos 4 mapas, cada um referente à dispersão de custos de cada uma das unidades de produção. A unidade de produção Galileu foi a que teve uma dispersão mais homogénea, e a unidade de produção Hyperion foi a que obteve uma dispersão mais heterogénea, sendo que esta foi a que apresentou os valores mais elevados de LCOH. Por exemplo, aqui no mapa referente à unidade de produção da Galp, a distribuição de LCOH está entre 6,7 e 7,1 euros por quilograma de hidrogênio. Além disto, podemos verificar também uma tendência crescente nos custos que está associada ao aumento das distâncias, que, à medida que há um afastamento da unidade de produção. Além disso, semelhantemente ao mapa da distribuição dos postos de abastecimento, também podemos observar assimetrias regionais aqui. Assim, as regiões que serão mais desfavorecidas devido aos custos mais onerosos associados ao transporte de hidrogênio, independentemente do local de produção, são essencialmente as regiões do norte, essencialmente as regiões do Alto Minho, Terras de Trás-os-Montes e Alto Tâmega e Barroso. No que se refere aos melhores locais para as estações de abastecimento, os seguintes mapas podem ser lidos da seguinte forma. Se o hidrogênio for vendido aos consumidores privados para os transportes, olhando, por exemplo, para o primeiro mapa, e tendo em conta a proximidade dos outros 2 segmentos de mercado, que neste caso seria
seriam o transporte de passageiros e o transporte de mercadorias, então as melhores localizações são as que estão nos círculos verde escuro, ou seja, as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Assim, estas áreas foram as que obtiveram as classificações mais altas, pois combinam uma forte presença de infraestrutura existente com altos níveis de aptidão territorial. As áreas com as segundas melhores pontuações, os círculos que estão num tom verde claro, aparecem ao longo do arco centro-litoral, centro-norte no litoral, localizando-se desde mais ou menos a região da Península de Setúbal até à região do Cávado. Estas regiões têm uma aptidão territorial elevada e infraestruturas parciais, sugerindo um bom potencial de desenvolvimento. Por último, temos as áreas com as pontuações mais baixas, que são os círculos que estão a vermelho, muito pequeninos, e que estão, pronto, estas localizações estão principalmente em áreas rurais e de baixa densidade. Importa ressaltar que a identificação destas áreas mais desfavorecidas deve ser interpretada como um indicativo da necessidade de planeamento estratégico a médio e longo prazo e de orientação para políticas públicas que promovam a equidade territorial. Relativamente aos resultados da curva de oferta para o setor dos transportes para 2040, aqui vou dar só o exemplo de 2040, os valores de LCOH situam-se na ordem dos 5 euros por quilograma de hidrogênio, fruto dos pressupostos considerados, e é possível observar que os 4 patamares da curva são homogéneos, ou seja, não há uma grande discrepância entre os custos. Em relação aos custos de importação, foram considerados 2 cenários, um otimista e outro conservador, e é possível observar que os valores de custo da produção nacional situam-se entre os 2 cenários de importação. Importa ressaltar aqui a fragilidade deste tipo de projeções, uma vez que pequenas alterações nos pressupostos podem alterar de forma significativa estas curvas. Além disso, existem também certezas ligadas a fatores externos como políticas de incentivo, estabilidade económica e evolução tecnológica real, que têm um impacto muito significativo no comportamento destas projeções. Este slide resume as principais limitações do trabalho e aponta oportunidades para trabalhos futuros. Primeiro, foi assumido que a distribuição económica e demográfica atual se manterá até 2040 e 2050, o que pode não refletir a realidade futura. Não foi considerado também infraestruturas como gasodutos, hidrogênio líquido ou a produção local no posto, que podem alterar significativamente o modelo. Também não foram explorados padrões territoriais futuros, como novos polos industriais ou mudanças logísticas, nem o impacto de incentivos políticos. Por fim, a segurança e risco nas HRS e do transporte de hidrogênio foi pouco ou praticamente não foi abordada. Relativamente a oportunidades de trabalho futuro, seria interessante estudar toda a componente territorial de risco, como, por exemplo, o risco climático ou o risco de incêndios, e como é que isto poderia afetar as estações de abastecimento e a sua localização. Ou então incluir na análise o transporte através de gasodutos, bem como a opção de hidrogênio líquido. Ou então, por fim, considerar, além da produção centralizada, uma produção descentralizada na própria estação de abastecimento. E seria interessante estudar como é que este tipo de modelo poderia afetar as áreas rurais. Concluindo, o número de estações de abastecimento entre cenários varia entre 12 a 694
entre 694 e as distâncias entre postos e unidades de produção variam entre 1 e 558 km aproximadamente. Os valores médios de LCOH estão entre 6,6 e 9,7 euros por quilograma de hidrogênio. Existem assimetrias regionais, tanto a nível de custos como de infraestrutura. Por exemplo, o Baixo Alentejo ou o Nordeste de Portugal terão não só um número reduzido de potenciais estações de abastecimento, mas também valores de LCOH mais elevados. Foram identificadas áreas de oportunidade, que foram as áreas com segundo as melhores pontuações. Estas áreas são particularmente interessantes porque são regiões que são promissoras para investimento e podem mitigar desigualdades regionais. E esta metodologia é replicável e tem aplicabilidade a outros países ou regiões. Dito isto, dou como terminada a apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção e a partir de agora os microfones estarão desbloqueados, pelo que podem colocar as vossas questões, se for o caso.